Ei, ser humano! Estamos começando agora mais um JunggleCast. E hoje a gente está recebendo aqui ele, uma lenda, que eu tenho certeza que inspirou cada um de vocês aí para que vocês quisessem ir à escola. Vamos receber aqui com uma salva de palmas ele, o ser humano Caqui! Bem-vindo à selva, Caqui! Bem-vindo à selva, Caqui! Eu que agradeço o convite de fazer parte da selva. É uma honra, cara, te receber aqui. Você que já fez parte praticamente da vida de todas as gerações, né? Todos os meus amigos, você foi professor praticamente. Quando eu recebi o convite, né, que você fez o convite, eu fiz questão de vir, exatamente porque ainda é uma parte minha a questão da incentivação das boas ideias. Sim. Isso que vocês estão fazendo aqui, esse projeto de vocês, é um projeto que ele tem que ser levado adiante e tem que ser valorizado. Uhum. Né? A gente estava precisando que um projeto desse ele viesse a público, né? E principalmente na variedade que vocês pretendem. Conteúdo diversificado, exatamente. Né? De qualidade, né? Sem Exatamente. apelação, né? A gente está precisando bastante mesmo disso aqui. Sem falar que a nossa intenção é dar espaço para as pessoas da cidade, Sim. de fora também, pessoas exóticas, pessoas não exóticas, sem distinção. O que importa para a gente é a conversa, é a troca de experiências, né? É a história, é o bate-papo. E que com toda certeza o Caqui aqui um celeiro de boas conversas e boas histórias, né, Caqui? Caqui, conta pra gente como é que surgiu a origem do nome Caqui e se, tipo assim, tivesse uma outra fruta que você pudesse escolher para ser seu nome, qual a fruta que você escolheria? Olha, antes da escolha da fruta, na verdade o apelido, ele não teve conotação de fruta, não é? Sim. Na verdade, vocês talvez não fossem nascidos, mas antigamente nós tínhamos um programa na extinta Rede Tupi, que era chamado Balança Mas Não Cai, que era um programa onde tinha como cenário um prédio, aí lá os moradores, empregados, tudo, eles interagiam, e entre eles existia uma personagem, que era exatamente o Caqui, que era representado pelo Ari Leite. Então, ele, gago... Ele era gago, o personagem. O personagem era gago, daí o Caqui, né? Aí o que aconteceu? Ele só queria ser professor, político, cantor e só quem dependia de oratória. Eu sei. Então o quadro dele era um quadro fora de série. E aí, a gente na época que houve cheia, 74, 75, eu saí mais... o Jupira, que o pessoal conhece, o irmão dele que mora em Aracati, e nós saímos fazendo uma visita aqui pela cidade de Russas em alguns pontos alagados, né? E aí eles pediram para mim imitar, eu imitei, e a partir daí eles começaram a me chamar de Caqui. Você lembra da imitação que você fez na época? Essa imitação, geralmente, ele tinha uma música que ele cantava assim: meu Caqui, Caqui, Caqui coração, não assaci sei Aí eu tinha essa... Que inclusive isso aqui vai ser interessante porque... isso é a primeira vez que eu estou fazendo. Olha só, inédito, hein? Exclusivo, hein? Olha só. Exclusivo, inclusive. Caqui cantando só aqui. Nem todas as suas trocentas de milhões de milhares de horas de aula ele contou essa história. E ele vai contar aqui pra gente. 43 anos de sala de aula. Né? 43 anos. Aí, muita gente, a origem, inclusive eu coloquei a origem do apelido Caqui. Uhum. E aí, com isso, foi assim, transferindo de ambiente para ambiente. Tinha um clube chamado CJC, Clube de Jovens Cristãos, que em 1978 eu fazia parte dele. Em 1978, eu fazia a terceira série do ensino médio. E nesse grupo tinha uma colega minha, que ela participava. Quando nós chegamos à tarde no colégio, na hora que me apresentaram no grupo de CJC,
Aí que eu disse, meu nome é João Carlos e tal. Aí uma menina que ouviu me chamar de Caqui chegou e disse, não, ele está mentindo. O nome dele não é João Carlos, é Caqui. Aí essa minha colega de sala de aula estava presente. Quando eu chego no colégio, ela chegou e disse, olha, nós temos um novo colega aqui na sala de aula. É o Caqui. Aí começou aquele movimento, né? E daí, até hoje, ficou nisso mesmo. Ficou batizado. Caqui. Ficou batizado. Tive outros apelidos, porque teve um período que eu trabalhei na Rádio Progresso, na parte do setor de esporte, na época com o Finado Simões, o Deuslane, o Carlos Silva. E o Deuslane me colocou o apelido de João Carlos Motoca. João Carlos Motoca? É, só que não pegou. É porque você corria muito? Não, é porque quando nós estávamos mais à vontade no estúdio, sim, a gente tinha a gente armava uma produção com um programa que era muito famoso na época, que era a bola de meia, a bola que não enche. Então a gente transformava situações do esporte em humor. Sim. Né, com música e tudo. E isso, qual era o ano, hein? Isso aí era em 82, mais ou menos. Olha só, e a sacada que eles tiveram em 82, né? Aí, o que aconteceu? Eu tinha esse apelido. Em 77, eu bati o recorde cearense de salto em altura. Ah, essa daí eu sei, viu? Né? Eu fiz a minha pesquisa. Você saltou 1,80 m e ficou com o recorde por 2 anos no estado do Ceará. Confere? 12 anos. 12 anos, cara. 12 anos, cara. 12 anos. Eu já achava 2 muito, 12 anos. 12 anos. Aí o Zélio, por exemplo, o Zélio Leandro, ele só me chama de João do Pulo. Porque ficou... Inclusive, o Zélio, que é irmão nós do queremos convidar para participar de um Tem história. Pode trazer que vocês vão... Ele e a professora Maninha, vamos convidá-los. Olha só, já fica aqui o convite, ó. Zélio e a professora Maninha. A professora Maninha estão intimados. Certeza. O outro também, que se vocês puderem trazer, o Tony, o boy. O boy, cara. Eu comecei... Professor de educação física. É isso que eu queria saber. Bem baixinho. Quando você começou na educação física, né? Em 1976, um interclasse do colégio estadual, e eu jogando handebol, nunca ninguém tinha me ensinado a jogar handebol. Uhum. Aí ele, quando viu uns arremessos, disse, eu quero esse menino no meu time. Aí pronto, aí daí eu joguei handebol de 76 a 81. Em 76, como eu era muito pequeno ainda, eu era reserva. Certo. O time era Gil, Dedé Magrin, Gerdo, Pai da Mata, era só marra, né? Aí eu era um espetozinho bem magrinho ainda. Aí em 77 em diante, propriamente, foi que eu comecei a praticar o handebol. Sim. E o Zélio tinha me colocado esse apelido. E eu acho que não cabia outra fruta, não. Tinha que ser o caqui mesmo, até hoje. Né? Porque, na verdade, ele tornou-se uma marca minha. Uhum. É tanto que em sala de aula, nós chegamos até algumas resistências de diretores, vice-diretores, porque o trio de professores de educação física do colégio estadual era Boy, Caqui e Bidaga. Eu, Toninho e o Luiz Gonzaga. Todos apelidos. Todo apelido. Que a irmã Maria de Lourdes, a dona Maria de Lourdes Bezerra, chamava os 3 patetas. Eita. Então não tinha como você... Chegasse lá no colégio estadual, eu queria falar com o professor João Carlos. Aí o porteiro... Não tem. Não é daqui, né? Lá no Matheus Filho, vai lá que ele tá lá. Aí... Não tem não. Aí... Professor Caqui. O Caqui tem. Então, quer dizer, teve um período no colégio estadual, isso até hoje ainda é assim, a turma não... Se você perguntar João Carlos, eu não sei. São poucas, raras as pessoas que me chamam de João, que chamam de João Carlos, mas Caqui ficou. Inclusive, algumas pessoas perguntaram assim, se eu tinha raiva de que me chamasse. Eu disse, não, porque a origem do nome ela não é pejorativa. Sim. Então, ela foi um apelido que teve uma história. Então, se ele teve uma história e eu incorporei, na verdade, incorporaram em mim,
Então, e eu aceitei, né? E eu aceitei. É tanto que hoje, não, em sala de aula, eu usava isso como uma forma de quebrar aquela distância entre professor e aluno. Eu mesmo em sala de aula, eu dizia, olha, eu prefiro que me chame de Caqui, porque ela fica mais informal. Sim, sim. O João Carlos mais à vontade, né? Se sente mais familiarizado, né? Aproxima mais. Aproxima né? mais. Esse era o meu princípio em sala de aula. Muito bem explicado, viu, Caqui? E eu queria muito saber essa origem. Muito obrigado por ter contado aqui pra gente. Eu tenho certeza que muita gente lá também deve ter ficado agradecido por você fazer essa partilha do seu codinome, Caqui, né? Caqui, agora a gente tem um momento Oba Delivery, né? O Silvinho aqui vai fazer o pedido aqui no Oba Delivery. Vou pedir agora. Pra gente tomar um suco ou alguma coisinha. Okay. Ó, você aí que tá em casa, tá assistindo, vai lá, baixa o aplicativo, tem pra Android, tem pra iOS. O Oba Delivery é o único aplicativo que só te deixa na mão a sua comida. Você não passa fome. Baixa ele e faz o teste. E tem desconto todo dia. E outra coisa, Silvinho, além dos descontos, vamos botar aqui também um descontinho pra galera, né? Vamos providenciar um cupomzinho de desconto, né? Vocês usam Caqui 2001. 2001 ou 2021? Hashtag Caqui 2021. 2021. O cupom tá lançado. O cupom tá lançado, mas não é 2021 de desconto, não. Quando for publicado o podcast, aí o Jinglecast, a gente já libera o cupom. Sim. Caqui, cara, eu tenho uma curiosidade. Diga. Essa curiosidade é pessoal e eu não posso perder a oportunidade de lhe perguntar. Chegou até mim uma informação, não sei se procede. Você vai dizer aqui pra gente se procede ou não. Procede que você foi uma das primeiras pessoas do estado do Ceará a participar de um exorcismo. Puxando pela memória, né, Caqui? Rapaz, é porque eu já participei de tanta coisa. Mas isso aí teria ficado marcado. Esse daí marca, então eu acho que não, né, Caqui? Isso... Não foi exorcismo. Pois conte pra gente essa história. O que eu acho parecido foi época de tiro de guerra, quando te contaram. Eu não, assim, me contaram agora recente, mas não contaram a época contexto, em que você né? Não sabia qual era o contexto. Isso. O que eu acho parecido foi o seguinte: em 78 nós estávamos servindo o tiro de guerra. E o nosso comandante, o Sargento Brasilino, ele precisou viajar para Serra Talhada, de onde ele era, e ele me entregou o comando do tiro de guerra. Sim. Então eu passei uma semana como comandante do tiro de guerra. E a gente ia dormir lá. E tinha um colega nosso, que era monitor também, que ele tinha o maior medo de alma. Certo? E nesse negócio dele ter o maior medo de alma, a gente combinou de fazer uma brincadeira com ele. Sim. Essa brincadeira foi o quê? A gente começou a conversar para criar já a expectativa nele. A gente falava que se você colocasse o retrato de uma pessoa morta debaixo da rede com a chinela dele em cruz, a pessoa sonhava e dizia a milhar do jogo do bicho. Aí ele já começou rapaz, eu só não quero que faça isso comigo. Não quero que faça isso comigo. Aí ele inventou eu chamei o menino, só esquece. Vamos deixar ele esquecer. Ele pegou no sono. Aí um dos nossos colegas subiu no porão, colocou uma lata daquela de querosene vazia lá em cima, pegamos uma corda, amarramos no punho da rede dele, botamos o retrato de uma pessoa falecida, botamos a chinela dele em cruz, apagamos as luzes. Quando eu comecei a balançar a rede dele aqui, que balancei, aí ele se assustou. Quando ele se assustou, o menino derruba a lata. Quando derruba a lata, aí ele, pelo amor de Deus, o que é isso? Aí sai correndo. Aí quando ele sai correndo, que ele se acorda, lógico que ele já tinha acordado, quando ele cai na real, o que é isso? Ele disse, olha, rapaz, um retrato de uma pessoa que morreu debaixo da tua rede. Homem, pelo amor de Deus, o que é que eu faço?
Joga na milhar. Diga a milhar pra gente. Eu sei que nessa história toda, ele passou uma semana sem falar com a gente. Então, assim, a situação que eu poderia ilustrar, mas se teve outra... Não recorda, né? Não, mas essa foi um fato que aconteceu. fato que aconteceu. Caqui, qual foi a pesca mais ousada e mais maluca que você viu um aluno orquestrar? Teve várias. 43 anos de sala de aula? 43 anos de sala de aula. Teve várias. Teve uma situação que... Porque assim, na sala de aula, você já manja quando é que o aluno ou a aluna vai pescar. O aluno chega na sala, você já sente o cheiro, sabe, né? Você já... Tem noção, né? Aí aconteceu já situações assim eles formam aqui a barreira, né, quando vão entregar a prova. Eu tinha o costume de não ficar movimentando na sala de aula. Eu ficava sentado e eu controlava aqui. Aí, geralmente, quem pescava ia para essa fila que estava alinhada comigo. Por quê? Porque era fácil da turma cobrir. E ali ficava... E quando aconteceu isso, eu fiquei sabendo que, assim, já desconfiando que eles iam entregar a pesca para aluno e fiquei atento, né? Aí quando eles fecharam aqui, eu me levantei e disse, não, pode deixar a prova aqui. Aí foi na hora que entregaram a prova para o aluno. Ele pegou a prova com a mão direita. Já pegou a pesca com a mão direita. Aí a partir dali, eu não esqueci a sala, mas eu fiquei direto com ele. Sim. E ele lá com essa pesca na mão direita, ele escrevia com a mão direita. Como é que eu vou olhar? Sem poder pegar a caneta, né? Aí eu fiquei. Isso foi o quê? 45, 50 minutos, uma aula. E o cara sem escrever nada. Sem escrever nada. Caralho, que loucura. Aí eu fui lá, quando saiu todo mundo, ficou só eu e ele, eu fui lá. Aí disse, rapaz, de que adianta isso? Aprende a escrever como escrever. Eu peguei, conversei com ele e tal, falei sobre o que era a questão da pesca. Se isso ocorresse fora do ambiente da escola, o que aquilo implicava. Aí ele pediu desculpas, aí eu disse, não, eu vou corrigir a sua prova, porque eu acho que o susto que você levou vale a pena. Eu acho que aqui eu não lhe puni. Eu estou tentando lhe ensinar o que é errado fora daqui. Aí ele agradeceu, corrigi normalmente a prova dele. E teve outros lances grandes. Outras centenas de milhares de pescas. E ele passou na prova? Passou e eu dei a nota dele. Você foi muito bondoso com ele. Porque na verdade, eu acho que o sufoco que ele passou em mais de uma hora depois do que eu conversei com ele, valeu a pena. Eu sei, fez ele refletir, né? E outro detalhe, gente fina. Eu sei. Porque assim, uma dos meus princípios, quando eu ensinava, é porque, por exemplo, eu olhava você primeiro como pessoa, depois eu ia te analisar como estudante. Por que eu fazia isso? Porque eu tinha muitos alunos, eu conheci muitos alunos que davam maior trabalho na sala de aula. Mas que quando você saía, ou que você conversava com ele, você percebia uma personalidade ali. Uma pessoa que tinha um pensamento, que tinha um respeito e consideração por ti. Um cara que onde chegava, falava contigo, te respeitava, te dava atenção. E a única coisa que ele não gostava era de estar na sala de aula, de estudar. Ele gostava do colégio. Né? Tanto que eu chegava para o diretor, eu dizia, olha, tu observa um detalhe, fulano de tal dá trabalho a todo mundo. De chegar no colégio, como teve situações bem início da década de 90, o cara ia para o colégio e levava um kit. Um litro de cana. Rapaz. Uma Pepsi. Uma Pepsi. Aí lá atrás no colégio estadual tinha os banheiros e eles ficavam tomando banho a tarde todinha por lá. Mas na hora que o diretor precisasse de uma pessoa para um trabalho
pesado, ele era o primeiro que estava lá. É verdade. Tem que levar, botar na balança tudo isso, né? E muitas vezes acontecia de não existir o limite externo. Sim. Que quando ele chegava, eu cheguei a situações de aluno querer brigar comigo, de mandar murro em mim e eu segurar. Aluno... Segurou o murro, Caqui? Eu segurei. Como foi isso? Isso foi assim, a gente eu estava coordenando a Olimpíada Brasileira de Matemática. OBMEP, né? Era. Lembra o ano? Nem foi diretor, isso já foi em 2000 e alguma coisa. É a geração 2000 aí. O que aconteceu? O diretor e vice-diretor, eles saíam, me entregavam a escola e eu ficava coordenando. Aí o que aconteceu? Esse aluno começou a botar boneco dentro de sala de aula. E eu, quando eu estava do lado de fora, eu vi, aí eu fui lá. O que está acontecendo? Aí a professora que estava fiscalizando o aqui é porque ele aqui está dando trabalho, ele não quer fazer a prova, não sei o quê. Aí eu cheguei e disse, olha, se você não quer fazer a prova, vai ser penalizado com nota, essas coisas. Aí eu saio. Quando eu saio, ele volta, pega a prova massa e joga nos pés e diz, está aqui a merda dessa prova, da sua prova. Caramba. Aí o resultado disso, eu estava em pé, aí estava uma professora, eu e um professor. Aí ele chegou e começou a dançar na minha frente para brigar, né? Aí eu cheguei e disse, tu quer brigar mesmo? Ele disse, eu quero. Aí já direcionou o murro. Aí eu segurei, aí tinha a sala da direção, disse, tu quer brigar mesmo? Eu peguei, abri a sala e botei ele para dentro. Aí fui lá para dentro e tranquei o quarto, ficou só nós dois lá dentro. Quem estava comigo lá fora disse, não, cara, não faça isso não faça isso, deixa comigo. Aí eu, senta aí, aí ele sentou. Aí foi, eu passava por ele, até que ele deixou que eu colocasse a mão no ombro dele. Quando ele deixou que eu colocasse a mão no ombro dele, eu cheguei para ele e disse, olha, tu presta atenção, porque tu não tem nem tamanho para brigar. Se tu pegasse um professor que não tivesse a calma que eu tenho, ele te dava um murro, acabou-se. É verdade. Então, tu pensa bem, você vai para casa, eu vou comunicar para a direção o que aconteceu. Aí eu sei que no final das contas, o que estava acontecendo era o que eu tinha previsto. Ele estava com um problema familiar. Sim. Aí depois a família veio conversar com a direção da escola, pediu para não expulsá-lo. Aí ele só foi transferido de turno, o diretor falou comigo, não, tá para fora não. E isso gerou uma situação que quando foi com um mês depois, a minha esposa, que é professora também, né, chegou lá em casa e disse, Carlos, é verdade que tu deu um murro num aluno lá no colégio estadual? A história chegou, foi o telefone sem fio, mal aí feito eu disse, não. Arrumando briga depois de, vai? Eu disse, não. E, coincidentemente, é que quando eu chego na Unesim à tarde, uma aluna chega e diz, que é verdade que o senhor deu um burro no... É a segunda pessoa que me pergunta isso. E é porque naquele tempo não tinha negócio de WhatsApp e Instagram, porque senão tinha um vídeo lá. Aí quando eu contava a história para eles, aí eu disse, olha, me chamarem de nego, é nego. A turma se revoltar. Aqui o senhor não pode aceitar isso. Isso é racismo. O racismo, o cara só está reafirmando o que eu sou. Eu sou branco? Não sou. Não, mas é porque não pode. Só que o que acontecia na época é porque o grupo, ele tinha ele queria que alguém fizesse o possível para que aquele aluno fosse posto fora, né? Entendi. Aí teve um outro lá que, com raiva de um lance que eu pedi para ele no interclasse, ele embarcou uma bola e embarcou por indisciplina mesmo. Aí eu pule o muro, ali vizinho do colégio estadual, e vai buscar a bola. E ele foi. Mas quando voltou com raiva. Quando foi no outro dia,
ele estava drogado, aí começou a me esculhambar. Nego, filho desse, filho daquela, e nego não sei o quê. E eu de cabeça baixa aqui. Iam vários alunos de lado. Aí o diabo é tão ruim que nem reagir, reage. Tirado sério mesmo, né, cara? Aí os meninos, Caqui, esse menino é teu aluno? Tu acha que se ele fosse meu aluno, ele me tratava desse jeito? Aí com pouco tempo eu chego pro diretor, o diretor, que era aquilo, mano? Aquele criatura me esculhambando ali. Ele disse, o pior é que ele é meu primo e ele estava com uma faca. Caramba. Tanto que eu guardei a faca aqui e eu disse, por isso que ele queria que eu reagisse. Besteira, já estava preparado para o pior. Era só isso. Só maldade. Entendeu? Então foram... E outras situações, várias, né? Que foram resolvidas assim, dessa forma. Sim, né? Porque é você é isso, né? Então é porque na verdade uma das coisas que eu aprendi, que eu passava para a turma, é que nunca deixe que as pessoas te digam como você deve agir. Sim. Você sempre tem que ser o senhor das suas ações. Certeza. Das suas atitudes. Você não pode, porque o cara chegou e te disse que é isso, aquilo, outro. Esse negócio de dizer, ele mexeu com minha autoridade. Eu sempre dizia isso, eu não tenho autoridade, não. Humildade, né? Sim. Mesmo porque, quando eu comecei a ensinar, era comum os meninos dizerem que aqui a gente tem o maior medo do senhor. Quando o senhor aponta ali... Aí eu comecei a refletir, eu não quero que tenham medo de mim, eu quero que me respeitem. Respeitem, sim. É tanto que a partir desses comentários que surgiram, isso na década de 80, 88, 89, aí eu comecei a mudar a minha postura. Que aí foi onde eu cheguei e como eu cheguei. Porque, na verdade, eu não queria isso de medo de mim, não, eu queria respeito. Sim. Né? Então, aprender pelo respeito, né? Aprender pelo respeito, era isso que eu queria. Com certeza. Caqui, olha só, para você ver como o Oba Delivery é tão rápido. Já chegou aí a entrega, né, Silvinho? Já chegou. E o Senhor X vai deixar aqui na mesa aqui pra gente tomar um suquinho, um negocinho, né? E enquanto isso, o Silvinho vai lendo aqui algumas perguntas aqui dos seguidores, viu? Os seguidores Caqui, tivemos algumas perguntas aqui. Algumas curiosidades aí pro Caqui. O Senhor X vai deixar aí um suquinho aí pra nós. Para você ver o ambiente do Jungle Cast, né? Até o contra-regra é da matemática. É da matemática, é? É o senhor X. É o X da questão, né? Olha aí. Vamos lá ver a primeira pergunta. Olha lá, você vê aí que a galera. Vê se a galera se superou dessa vez aí com as outras. Deixa eu ver. Esse ser humano aparece em cada uma. Joyce Simões. Conheço. Você acha que o sistema de ensino atual incentiva todos os tipos de inteligência ou somos falhos nisso? Boa pergunta, viu? Ótima pergunta. É sobre na verdade, nós estamos passando por um processo atípico, né? A reforma, né? A questão do ensino remoto, né? Essa discussão que existe. E se ela quiser se referir ao sistema sem levar em consideração isso, eu acho assim, eu tive oportunidade de conviver com várias gerações. Né? Quando eu comecei a ensinar em 1977, uma turma de oitavo ano, oitava série, que a gente chamava na época, a postura e o objetivo da turma é diferente de uma oitava hoje. Mesmo porque até mesmo a questão de faixa etária. Naquela época, os alunos eles já tinham até mais do que 18 anos. Hoje não. Hoje, no oitavo ano, está com 10, 11 anos, né? 12, 13 anos, essa faixa aí. Então, eu acho que o sistema de ensino, ele pode ser qualquer um que seja. Eu sempre acho que a efetividade dele vai depender do meu objetivo como aluno. Sim. Não adianta eu ter a melhor escola, com a melhor equipe de professores,
com o melhor material didático se eu não tiver a melhor das intenções. Sim. Com certeza. Então é isso que eu tenho que ver. Então eu nunca vinculo o que eu quero ser, o que eu quero me formar, em que eu quero me formar, a um sistema de ensino, a o que uma escola está ofertando. Por quê? Porque eu não quero ter nenhum tipo de desculpa se quando eu fizer uma trajetória que não seja condizente com os meus objetivos, na hora em que eu colocar isso em prática e que eu não consiga, eu não tenho sucesso, eu ao invés de ficar atirando em todos os cantos buscando um culpado, eu tenho que pegar um espelho, olhar para o espelho e está aqui o único culpado de eu não ter conseguido isso. É bem verdade que existe o seguinte, existem aqueles alunos que nós temos um defeito cultural muito grande, isso não é aqui em Russas, é geral. Quando você tem um aluno que se destaca, esse aluno, ele começa a ter um tratamento diferenciado como um todo, sim. Professores, escola, família. A gente não pode fazer isso. A gente tem que tratar aquele que se destaca do mesmo jeito que você trata aquele que não tem um destaque de nota, porque o fato de você não ter um destaque de nota, de você não tirar notas altas, não ficar de reprovação, não significa dizer que você vai ser melhor do que o outro. Jamais. Tem. Uma nota não define quem a pessoa é. A educação, ela constitui um projeto a longo prazo. Eu não posso exigir que o meu aluno ele assimile aquilo ali enquanto ele está estudando comigo, porque eu quero ver a longo prazo que cidadão foi que eu formei, um cidadão. Com certeza. Um processo, então, né? para a Joyce, que eu conheço muito bem, inclusive eu mando um abraço grande para ela. Olha aí. Eu acho isso, Joyce, desde a época que você estudou, também quando você estudou na Unesim, o processo anterior e o processo atual, ele tem muito a ver com que objetivo eu quero chegar na minha vida. O que eu quero alcançar, né? Os sistemas, eles existem, mas eles não devem influenciar o meu projeto de vida. Concordo. Certo? Concordo. Eles não devem influenciar. Concordo. E foi bem respondido, viu? Show de bola. Vamos lá, mais uma perguntinha aí. A próxima pergunta é de professora para professor. Eita. Adriana, foi minha professora também, na Unesim. Ela comentou assim, aluno sempre apronta. Qual foi a situação mais engraçada pela qual você passou? Muito obrigado, Adriana, que até eu quero saber também. Certo. Eu vi a expressão dele, o riso por trás da máscara. Vem coisa assim, boa aí. É porque situações engraçadas foram várias, né? Assim, de aluno. Essa que, inclusive, ontem eu comentei com alguém da família, eu vou comentar novamente, certo? Foi o seguinte, eu cheguei numa sala de aula para aplicar uma prova minha. 1991. Foi entre 90 e 91. Quando eu cheguei na sala de aula, eu achei interessante a formação de uma fila que tinha lá. Tinha uma menina que tinha uma certa dificuldade em matemática, outra que era boa em matemática, e mais outra, e outra coisa, a forma como estavam vestidos, os trajes. Eu disse, não, peraí, nunca veio de chinela. Inclusive, a personagem principal, quando ela ouvir... Ela vai saber quem é. Ela vai saber, e se ela não ouvir, eu vou dizer, tu assiste. Encaminha para ela, aqui. Vou encaminhar. Aí o que aconteceu? Eu fiquei na minha, né? Deixei e tal. Quando eu percebi o nervosismo da que ia receber a peça. E ela agitava o cabelo, não sei o que e tal. Aí o que aconteceu? Lá para as tantas,
a de trás cruzou a perna aqui, passou a perna, só que ela passa a perna batendo nas costas, já era o sinal, né? Aí essa menina ficou aqui se mexendo, aí meteu a mão aqui por trás, aí entre o dedão do pé e a chinela estava a pesca, ela pegou, puxou a pesca. E eu deixei, não chamei atenção não. Terminou a aula, para casa, peguei a prova, corrigi a prova da menina, tirou um 8, corrigi a prova daqui da pesca, 8. Aí eu cheguei na sala de aula, entreguei a prova a todo mundo, né? Só que eu deixei um recado nas duas provas. Ó, você tirou um 8, merecia o 8, mas pela pesca, 1. Eu queria lhe dar uma nota pela criatividade da pesca, porque foi a primeira vez que eu vi uma pesca tão orquestrada, dessa forma. Ponto. Aí entreguei. Quando eu entrego, não disse nada, aí ela estourou. Esse nego não sei o que e tal. Aí eu cheguei e disse, que é, criatura? Ainda é cínico. Eu disse, o que foi que houve? Vocês estão entendendo alguma coisa? Você disse que eu pesquei. Ele disse, pessoal, eu falei alguma coisa em pesca aqui. Oi, seu cínico, não sei o que, eu sei que esse negócio rendeu. Mas, rapaz... Esse negócio rendeu e rende até hoje. Quando eu me encontro com ela, que o espaço, ele permite a gente comentar, ela disse, João, eu fiquei tão pé da vida contigo naquele dia. Eu disse, eu nem fiquei. E tu tentou me enganar. E se enganou, porque essa questão de aluno dizer, eu enganei o Caqui, vai morrer desse jeito, porque ele não me engana. Se engana pesca, só, né? é. Então essa foi uma situação que foi interessante. Teve mais outras no decorrer do tempo que era assim, às vezes eu conversava com a pessoa em particular e às vezes ficava era hilário mesmo. Só que eu tinha uma técnica de fazer isso em sala de aula sem desfazer a pessoa. Sim, percebemos aqui, né? Toda a história dele é sem desmerecer ninguém, só no sapatinho. Só na tranquilidade. Só na tranquilidade. Pois foi. Então foi isso, né, Silvinho? Aí selecionou essas duas perguntas. Eu tenho certeza, Silvinho, que você tem uma curiosidade pessoal aí para saber do Caqui. Eu tenho certeza absoluta. Não. Caqui, você está aposentado já? Eu me aposentei em 2000, na verdade eu dei aula até 15 de novembro de 2015 no estadual. A minha aposentadoria ela foi publicada em junho de 2016. E em 28 de dezembro de 2019 foi publicada a minha aposentadoria pela Unesim. Ei, eu vi que você não para, né? Mesmo aposentado, você faz cursos, né? Acompanho lá seu Instagram, curso de HTML. Eu estou fazendo de front-end, né? Tem a questão também do CaquiVest, né? Que é um projeto de aulas, né? Para vestibular. O CaquiVest é um projeto que há muitos anos que eu não com essa marca, mas eu queria ter condições de ofertar esse curso gratuito. Porque era uma forma que eu tinha de agradecer ao município pela recepção, né? Porque eu não sou russano, eu sou natural de Messejana, o papai veio para cá em 72, eu cheguei em 73, e foi aqui que eu me estabeleci. Às vezes eu construí toda essa história aqui em Russas, graças à recepção que eu tive. Então, a minha intenção era criar um curso, não é? Tanto que o CaquiVest ele tem 22 professores, eu não dou aula, dificilmente eu dou aula. Tem muita gente que acha que Não, eu tenho 22 professores, a maioria é ex-alunos, já com mestrado, já. Que massa! Aí, eu ofertar esse cursinho de qualidade para que a gente pudesse colaborar para que mais gente entrasse nas universidades. Massa. Né? Que era a minha ideia. Sim. Porque uma das coisas que eu sempre
eu sempre me cobrei de diretores. Me lembro que no ano desse, na década de 90, eu estava deitado em casa quando saiu o resultado do vestibular da UES. 4 alunos do colégio estadual aprovados. Aí eu me arrumei, fui no colégio, conversei com a diretora e disse, como é que uma escola com 400 alunos aprova 4 alunos? 1% de aprovação. Está errado. Uhum. A gente tem que mudar isso. Aí foi, naquela época, foi quando teve uma turma, que eu dei um tratamento especial a ela. Aí dessa turma nós tivemos, dos 40 alunos, nós tivemos 28 aprovados logo de primeiro no vestibular. E quando o Augustinho assumiu a direção da escola, aí eu criei o projeto Terceiro Ano Intensivo. Uhum. Que o pessoal falava na questão, porque você está excluindo? Não, eu estou incluindo. Porque exclusão seria se eu não fizesse o projeto e nós não tínhamos a quantidade de aprovações que nós estamos tendo. Quer dizer, eu com 32 alunos, 28 passaram aprovados no primeiro vestibular. Nossa. Então esse projeto do intensivo surgiu de você. Foi. Eu lembro dessa sala que era aula pela manhã e pela tarde. Pela manhã e pela tarde. Quer dizer, quando o Agostinho chegou para mim e me deu carta branca para me agir, eu fui, conversei. Quem era a delegada, que a gente chamava de delegada, é a atual secretária de Educação, a Neise. Aí quando eu conversei com a Neise, a minha ideia, ela chegou e disse assim, Caqui, me convença pedagogicamente. Aí ela disse, aí eu perguntei, você me dá quanto tempo? Se você precisa de quantos? Amanhã eu lhe trago o projeto. Eu disse, já, porque ele está aqui. Está aqui. Aí só foi montar o projeto, quando eu cheguei lá, ela leu todinho, aí procura o Célio e diga ele que veja se isso aqui está beleza e providencie. Aí quando eu cheguei para o Célio disse, eu não vou duvidar da palavra dela não. Aí pronto, o que aconteceu? A turma, ela funcionava como se fosse 2 turmas. Uhum. Então ela tinha o dobro da carga horária, o dobro de professores. Sim. E eu entrava na segunda-feira, exatamente com o objetivo de abrir a semana para eles e mostrar a importância do intensivo e a importância da gente ter aquela escolha para que eles tivessem uma preparação diferenciada. E deu certo. Deu certo. Né? Deu super certo. Nós passamos 4 anos show de bola, Caqui. Muito bom. Iniciativa. Que massa, Caqui, que massa. Caqui, agora aqui pra gente mudar aqui um pouquinho o humor. Eu adoro humor, Caqui. E eu já percebi que você também é uma pessoa bem-humorada, eu tenho certeza que você vai entrar aqui na brincadeira. Caqui, eu tenho uma folhinha aqui, ó, com a foto de 3 mulheres aqui, que elas não são... Você já me deu a origem do seu nome. Embora não tenha surgido através de uma fruta, mas o seu nome é uma fruta, então eu já descarto aqui que elas são suas parentes de fruta. Aqui eu vou te dar aqui uma foto, você vai analisar essas 3 mulheres e vai me dizer que fruta é cada uma delas. As pessoas de casa estão vendo aqui, estão vendo aqui essas mulheres. A mulher 1, 2 e 3 aí, Caqui. Você vai dizer aí pra gente qual que você acha que qual fruta é cada uma. A Eliane. Como é? Aqui é a Eliane, né? Essa terceira aqui. A fruta. Cada uma é uma fruta. Cada uma é uma fruta. Meu amigo. Tu tem uma mínima ideia, Caqui. Mas chuta então, chuta aí a primeira. Que fruta você acha ela parecida, a primeira? Chorar aqui mais. Não é a mulher melão, nem a melancia, nem eu acho que você acertou 2 aí, viu? Melão e melancia você acertou 2 aí. Pois é. Foi, acertou 2. Melão e melancia, e eu acho que a terceira aí, se eu não me engano, é mulher pera, se eu não me engano, uma coisa assim. Porque ela tá parecida com a Eliane.
A Eliane do... Com a apresentadora Eliane, né? É verdade, mas nela não. Aqui é a mulher melancia, a mulher melão e a mulher pera, se eu não me engano, a terceira aqui. Pois Caqui, cara... É peraí. É peraí, né? Caqui, cara, a gente super agradece aqui a sua participação. Muito obrigado por ter vindo, viu? Compartilhar um pouquinho aí da sua história com a gente. Ok. Parabéns aí pela vida dedicada à educação, né? Tive a honra de ser seu aluno. Isso. E o bom de ser aluno do Caqui é porque ele, além de conhecimento das matérias, né, disciplinas, ele ensina sobre a vida, né? Exato. Ele não é aquele cara que se prende só a conteúdo, né? Sim, da escola. Sim. E sim, ele deu muito conselho. Muita gente, eu acho que hoje é o que é porque pegou muita da visão dele, né? Sim. E é isso. Agradecer por tudo. Eu queria muito que vocês ajudassem a gente, curtindo o vídeo, compartilhando o vídeo, manda para os amigos de vocês, vão lá e diz, olha só, o professor Caqui lá no JungleCast, pessoal, que legal. Compartilhe os nossos vídeos, pessoal. Segue a gente, porque isso motiva a gente a querer continuar, porque dá um puta de um trabalho. O Caqui viu aqui, o negócio é trabalhoso. Então, pessoal... o feedback de vocês é a nossa gasolina, é o nosso combustível para que a gente continue querendo a produzir nossos conteúdos, viu, pessoal? Então, Caqui, muito obrigado novamente, é isso aí, viu? Valeu, pessoal, até a próxima! Valeu, até!